Olá, o vídeo de hoje é sobre a substituição tributária do ICMS na contratação de serviços de transporte com relação às alterações que houve na legislação do Estado do Rio de Janeiro. Até 28 de maio de 2018, as regras da substituição tributária do ICMS na contratação de serviço de transporte estava prevista no artigo 82, inciso 2 do livro 9 do regulamento do ICMS, determinando o seguinte, que na prestação de serviço de transporte com início em território fluminense, realizado por profissional autônomo ou empresa de transporte sediada fora do Estado e não inscrita no cadastro contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, a responsabilidade do ICMS caberia aos seguintes contribuintes: ao remetente na condição de contribuinte substituto, quando esse for contribuinte do ICMS e contratante desse serviço de transporte, ao promover a saída interna ou interestadual, e ao destinatário na qualidade de contribuinte substituto, quando este for contribuinte do ICMS e contratante do serviço em operação interna. Ocorre que, a partir de 29 de maio de 2018, com a entrada em vigor do Decreto 46.323 de 2018, dando nova redação ao artigo 82 do livro 9 do Regulamento do ICMS, mudaram as regras da substituição tributária na contratação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, determinando que o responsável pelo pagamento do ICMS seria o contratante do serviço na condição de contribuinte substituto, desde que fosse contribuinte do ICMS e desde que o serviço iniciasse no Estado do Rio de Janeiro, mas neste caso ele seria contribuinte substituto de qualquer prestador de serviço, mesmo prestador de serviço de transporte com inscrição no Estado do Rio de Janeiro. Então, esse tomador, contribuinte do ICMS, inscrito no cadastro contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, mesmo que fosse optante pelo Simples Nacional, recolheria o ICMS na condição de contribuinte substituto no lugar dessa transportadora que seja de dentro ou de fora do Estado do Rio de Janeiro, desde que o início do serviço fosse aqui no Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi publicado o Decreto 46.336 de 2018, prorrogando essas regras para 1º de julho e convalidando essas novas regras da substituição tributária entre as seguintes datas, 29 de maio a 12 de junho de 2018. Depois foi publicado o Decreto 46.344 de 2018, prorrogando para 1º de agosto o início da produção dos efeitos dessas novas regras da substituição tributária do ICMS na contratação de serviços de transporte, cujo início seja no Estado do Rio de Janeiro. Contudo, o Decreto 46.379, publicado no Diário Oficial do Estado, dia 30/7, revogou esses 3 decretos que eu acabei de mencionar e determinando o seguinte no artigo 1º, fica alterado o artigo 82 do livro 9 do Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, voltando a vigorar a redação vigente até 28 de maio de 2018, com efeitos retroativos a 13 de junho de 2018. E a redação vigente até 28 de maio é aquela que eu mencionei no início do vídeo. Assistam a seguir uma videoaula tratando da substituição tributária do ICMS na contratação de serviço de transporte, quando o início do serviço for no Estado do Rio de Janeiro, mas a transportadora contratada é de fora do Estado, ou seja, não tem inscrição no cadastro contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, ou for um transportador autônomo. O que é a substituição tributária concomitante?
Caracteriza-se pela necessidade de recolhimento do ICMS no instante em que ocorre o fato gerador. Esse tipo de substituição tributária é utilizada quando o contratante do serviço de transporte é contribuinte do ICMS e a transportadora é um autônomo ou uma transportadora que não tem inscrição no estado onde há o início do serviço de transporte. Para entendermos melhor esse tipo de substituição tributária, primeiro temos que estar verificando o artigo 11, inciso 2, a linha A, da Lei Complementar 8796, que diz que o Estado competente para exigir o ICMS no serviço de transporte intermunicipal ou interestadual é o Estado onde há o início da prestação de serviço. Quando se trata de prestação de serviço de transporte, seja de cargas ou de pessoas, o estado competente para iniciar o serviço é o estado onde se iniciou essa prestação. Então, um exemplo na prestação de serviço de transporte de cargas. Digamos que existe um comerciante localizado no estado do Rio de Janeiro que queira vender uma mercadoria para o seu cliente lá em Minas Gerais. E aí precisa contratar uma transportadora para entregar essa mercadoria lá no estado de Minas Gerais. Fazendo pesquisa de preço, verifica que a transportadora que cobra mais barato é uma transportadora que está localizada no estado de São Paulo. Essa transportadora localizada no estado de São Paulo, ela tem inscrição como contribuinte no estado de São Paulo. Então, ela vem com seu caminhão e vai coletar a carga aqui no estado do Rio de Janeiro, onde está localizado o remetente. Nesse caso, o estado competente para exigir esse ICMS sobre esse serviço de transporte é o estado do Rio de Janeiro, estado onde houve o início desse serviço, porque o término desse serviço vai ser no estado de Minas, onde a carga vai ser entregue. Então, o que os estados pensaram? Pensaram que esse ICMS nesse serviço de transporte poderia não ser recolhido, porque essa transportadora que não tem inscrição no estado onde está iniciando o serviço poderia coletar a carga e ir embora e não pagar o imposto. Aí alguém tem que pagar esse ICMS no lugar dela. E o convênio ICMS 25 de 90, assinado entre os estados, lá na cláusula 2ª, prevê a substituição tributária, estabelecendo que o contribuinte substituto é o tomador remetente, se for contribuinte, ou tomador comprador, se ele for contribuinte e a prestação de serviço for dentro do estado. Então, neste caso, em que nesse exemplo, esse remetente fornecedor da mercadoria está localizado no Rio, contratou uma transportadora que está localizada em São Paulo para iniciar o serviço aqui, esse tomador vai pagar o ICMS sobre essa prestação de serviço no lugar dessa transportadora de São Paulo, na condição de contribuinte substituto. Qual é a base de cálculo que esse remetente vai utilizar? O preço que essa transportadora cobrou pelo serviço. E qual é a alíquota? Nesse meu exemplo, vai usar a alíquota interestadual de 12%, tendo em vista que o destino do serviço é no estado de Minas Gerais. Então, aplica-se a alíquota de 12%. Então, a substituição tributária, esse substituto remetente contratante vai recolher o imposto no momento em que essa transportadora pratica o fato gerador, no momento em que ela emite o conhecimento de transporte para dar início a esse serviço. Mas o recolhimento do imposto, de acordo com o artigo 82, inciso 2 do livro 9 do regulamento do ICMS, será no dia 9 do mês subsequente à prestação de serviço, através de DARGE em separado. E aí, esse tomador de serviço vai ter que observar as regras do artigo 82, inciso 2 do livro 9 do regulamento do estado do Rio de Janeiro. Se esse remetente, fornecedor da mercadoria, que quer entregar essa mercadoria lá em Minas Gerais, onde está localizado seu destinatário, contratasse uma transportadora aqui do Rio, essa transportadora do Rio tem inscrição estadual no estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, não há que se falar de substituição tributária, porque nesse caso, essa transportadora
vai realizar o serviço, vai emitir o CTE e ela mesmo vai apurar no final do mês e recolher para o Estado do Rio de Janeiro o seu próprio imposto, tendo em vista que ela é contribuinte localizada no Rio de Janeiro e tendo em vista que o Estado competente para exigir o ICMS nesse serviço de transporte é o Estado onde se iniciou o serviço de transporte. Então, quando esse contratante, no meu exemplo, remetente da mercadoria, contribuinte do ICMS, vai emitir a nota fiscal de venda, que é a nota modelo 55, existe a aba transporte. Dentro da aba transporte, além de identificar a transportadora que vai coletar a carga, tem a aba retenção, onde vai colocar qual é a base de retenção, se a transportadora cobrou 3 mil para levar a mercadoria até o estado de Minas Gerais, a alíquota será de 12%, valor do serviço 3 mil, e vai estar declarado aqui na nota eletrônica a retenção de R$360, ainda tendo que esse contribuinte remetente localizado no Rio de Janeiro ter que colocar em dados adicionais da nota de interesse do fisco a mensagem que ele é contribuinte substituto como remetente na contratação de serviço de transporte nos termos do artigo 82, inciso 2 do livro 9 do regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Não é inscrito no nosso canal? Não deixe de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. As regras de lançamentos do serviço de transporte em que o contratante está na condição de contribuinte substituto e se há hipótese de crédito ou não, vão estar inclusas no conteúdo do curso intensivo do ICMS, cujo início será no dia 11 de agosto, onde abordaremos todas as regras do ICMS. Já tem vários inscritos nesse curso, inclusive faltam poucas vagas a serem preenchidas. Caso você tenha interesse, basta entrar no nosso site, que é o www.mgtreinamentos.com.br e verificar o conteúdo programático desse curso. Até a próxima dica da MG Treinamento.